Graças a Deus, vamos nos colocar de pé. Vamos para mais um culto ao longo desse dia. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. O Senhor está neste lugar. E a palavra do Senhor, ela nos declara: perto está o Senhor de todos que invocam o Senhor. E a palavra dele diz, e é bem clara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deixa o Senhor te encontrar. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor, que sonda os corações, se aproximar. E a Bíblia, em contrapartida, diz a nós que aquele que se aproxima do Senhor, necessário é crer que Ele existe e que Ele é recompensador de quem o busca. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se aproxime dele crendo. Se aproxime dele agora, dizendo: Senhor, eu estou aqui, preciso do teu socorro, do teu consolo. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está neste lugar. Deus está aqui, aleluia. Não sei como que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está te ouvindo. Abra o coração para Ele. No lugar que você estiver, do jeito que você estiver, Ele é o Deus que ouve e responde a oração. A certeza que Ele diz: então clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Ouve e responde a Deus, porque eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Não sei como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Essa pessoa, se não está vindo coração para ti, abre, irmão, dessa resposta que vem do alto. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
certo quando tu me falas. Eu creio, Senhor. Tão certo quando tu me faz e eu posso te ouvir. O Senhor Jesus disse para aquele centurião: teu servo já está curado, eu creio. E a palavra que ele te disser hoje, creia. Não somente creia, e você verá a glória de Deus. Tão certo quando tu me falas, tão certo quando tu me falas, tão certo quando tu me falas e eu posso te ouvir. Diga amém e diga graças a Deus. Amém. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Hoje o tema da mensagem é lutando pela vida. Tem muitas pessoas que já desistiram de viver o melhor de Deus na família, de viver o melhor de Deus no meio da parentela, de viver o melhor de Deus no trabalho. Tem pessoas desistindo todo dia. Isso é triste. Deus tem tanto para dar, Deus tem tanto para fazer, Deus tem tanto para mudar. E às vezes a pessoa coloca o olho no problema, na situação, em nome de Jesus. Lucas capítulo 8. Vamos lá? Então, tem muita gente desistindo da vida, tem muita gente desistindo da família, muita mãe desistindo do filho. Ah, pastor, aquele tipo problemático demais. Aquele parente dá trabalho demais. Tem gente que está preferindo viver solteiro, sozinho, que casamento dá trabalho demais. Aí eu faço uma pergunta: por que não dá trabalho hoje em dia? É para nascer dá trabalho, para crescer dá trabalho, para viver dá trabalho. Porém, contudo, todavia, quando o Senhor está conosco, tudo fica mais fácil. Porque o Senhor dá a força, o Senhor dá a direção, o Senhor faz o milagre, o Senhor nos dá toda a condição de vencermos a lutar pela vida. Então vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Uma história bem conhecida, mas nós vamos colocar um olhar um pouco mais atento para a palavra. Às vezes, quando a gente chega num lugar e a gente vai ver uma palavra, ouvir, uma pregação, aí a gente vê o texto. Ah, eu já ouvi. Ah, esse é o texto que eu já conheço. Sabia que ali o coração se fecha? Se tiver uma revelação nova, a pessoa não ouve. Então, sempre que você se deparar com um texto já conhecido, sempre diga para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas novas para mim. Amém? Diz assim o versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. E diz assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Irmãos, primeira coisa aí que a gente entende, que você precisa sempre esperar pelo Senhor. Não importa como esteja a sua vida, pode estar virada de cabeça para baixo, pode estar um turbilhão de emoções, pode estar tudo fora do lugar, mas sempre que você ouvir falar de Jesus: Senhor, eu espero no meu coração. Eu sei que a sua vinda, eu sei que a sua passagem na minha vida, eu sei que a palavra que o Senhor me der vai mudar a minha vida em algum aspecto, em alguma coisa. Então a multidão estava esperando. Versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Olha que coisa interessante. Esse homem chamado Jairo, muita gente desconhece a origem dele. Mas o Jairo não era qualquer pessoa, não. Ele era uma das pessoas mais importantes dentro da igreja. Sabe aquele alto escalão? Às vezes a gente olha assim, é como se fosse um missionário
Soares da vida. Não é para a gente não falar da igreja de ninguém, do lugar de ninguém, amém? Vamos falar da nossa. Então imagina que o Jairo fosse como um missionário Soares. A pessoa, não é qualquer pessoa que consegue falar com ele, né? Às vezes ele está viajando, né? Naquela correria, uma pessoa importante no reino de Deus. O homem faz a obra. O Jairo era uma pessoa importante dentro da igreja. Ele tinha uma condição financeira maravilhosa. O Jairo era uma pessoa assim, que as pessoas olhavam e já o respeitavam pela posição que ele tinha. O Jairo não andava com qualquer pessoa. O Jairo era extremamente importante dentro da casa de Deus. Vamos continuar para você entender. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Mas olha aqui, ó. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse aonde? Na sua casa. Você percebe, né? Vamos trazer um pouquinho para o natural hoje. Você percebe que independente da posição social que a pessoa tenha, independente da condição financeira, tem coisas que o dinheiro e a posição não compram. Tem coisas, meu irmão, que é só Deus. Então o Jairo, ele era uma pessoa hiper importante. Ele era um homem riquíssimo dentro das suas posses. Porém ele tinha um problema que somente Jesus poderia resolver. Então aquele homem enfrenta a multidão. Ele não era acostumado a estar na multidão. Ele enfrenta a multidão. Ele enfrenta o orgulho próprio. Olha só. Tem gente que para ser abençoada ela precisa quebrar o orgulho. Às vezes aquele jeito de eu sei fazer as coisas, eu consigo sozinho, e às vezes não está conseguindo nada. Às vezes ela precisa ser quebrantada. Ele enfrentou o orgulho, ele enfrentou o medo, porque presta atenção, ele com certeza deve ter pagado os melhores médicos, e de repente ele se lança aos pés de um homem que está pregando aonde? Nas ruas, no meio da multidão que cheirava doença, pobreza. Era a condição que estava. Ele deixa tudo e vai e se joga lá no chão, não quer nem saber se o chão é sujo, se tem pessoas ali olhando, se as pessoas vão falar, olha lá o Jairo da igreja, o Jairo presbítero, o Jairo e tal. Ele não quer nem saber. Ele deposita toda a sua esperança em Jesus. Mas humanamente falando, talvez ele teve medo. E se Jesus não conseguisse resolver? Olha a vergonha que esse homem estava passando. De buscar alguém fora dos padrões para resolver algo que nem a medicina resolveria. É o que acontece com muita gente, irmãos. Às vezes a pessoa não entende que tem casos que só Jesus pode resolver. Não só de doenças, mas às vezes você pega aquela pessoa que está tendo problema com os vícios. Às vezes ela no fundo ela até quer se libertar. Ela quer sair do alcoolismo, ela quer sair da jogatina, ela quer sair das drogas, mas ela não consegue. E naquele fato que ela está totalmente tomada pelo vício, ela começa a destruir as coisas por onde ela passa. Ela destrói a família, ela destrói a própria autoestima. Pega uma pessoa aí, né, já vi casos assim, de programa de televisão. Às vezes pega uma pessoa no andarilho da rua, você olha para a pessoa, dá até medo, sujo, barbudo, o cabelo cheio daquelas bolinhas de cobertor, bem feio, fedorento. Aí ela dá um banho, faz a barba, corta o cabelo, a pessoa fica o quê? Irreconhecível. Às vezes é assim que Jesus trabalha. Ele pega aquilo que não tem mais jeito, que ninguém dá nada mais, e ele começa o quê? A trabalhar. Mas presta atenção, mas para se fazer algo precisa do querer. E às vezes o parente não quer se libertar. Às vezes aquela pessoa está tão presa no vício que ela não consegue enxergar que aquilo está acabando com ela, está acabando com a família. Mas precisa de alguém sóbrio dentro da família para mudar aquela condição dentro da casa. De alguém que chegue e acredite que Jesus pode fazer essa obra. Talvez dentro da
casa do Jairo, ninguém mais acreditasse que aquela menina, a filha, poderia sobreviver. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver que praticamente todo mundo já tinha entregado os pontos, né? Já estava perdendo tempo em buscar esse tal de Jesus. Mas algo em Jairo falou: procura o mestre. E quando ele procurou, ele se lançou. E olha aqui o versículo 42. Porque tinha uma única filha de quase 12 anos, e ela estava como? Já à beira da morte. Então você percebe que Jairo entendeu que o bem mais precioso dele não era a posição que ele carregava, não era o dinheiro que ele tinha, não era o status da época. O bem mais precioso era a filha dele. Que a gente precisa entender nos dias de hoje, que nosso bem mais precioso é a nossa casa, é a nossa família. Ah, mas a filha dele está morrendo. Para que lutar por algo que não tem jeito? Ninguém consegue enganar a morte. Jesus enganou a morte, ele venceu a morte. Somente Jesus poderia trazer a vida, porque ele é a vida. O Jairo entendeu isso no seu íntimo. Ele falou assim: ainda que os olhos não vejam, ainda que a multidão esteja contra, a única esperança é Jesus. Eu vou depositar tudo nele. É o que a gente precisa fazer. Tem coisas que já saíram do nosso controle. Em situações na nossa casa que está carregado de um peso tão grande, da vontade de largar para lá. Mas é nessa hora que a gente precisa ir lá no mestre, dobrar os nossos joelhos, se prostrar mesmo. Senhor, já tentei de tudo e nada adiantou. Já falei, já aconselhei, já fiz isso, já fiz aquilo. Jesus, é o Senhor mesmo. E eu creio que o Senhor pode fazer essa obra. Irmãos, eu não vou ler aqui, mas o desenrolar da história diz que Jesus estava indo com Jairo, caminhando com Jairo para a casa dele. Aparece uma mulher que já estava 12 anos, olha só, a mesma idade da filha do Jairo, 12 anos, só que ela estava enferma há 12 anos. E ela para Jesus naquela situação ali, ela é curada, dá um testemunho, e o desenrolar das situações. 12 anos doente, a filha de Jairo, 12 anos, a mesma idade de doença daquela mulher, tinha a idade da filha do Jairo. Jairo poderia falar: essa mulher já viveu demais, a minha filha é mais urgente. Mas o Jairo não fala nada, ele só acompanha Jesus. Tem hora, irmãos, que parece que as coisas vão demorar. A gente não tem que abrir a boca. Ah, Jesus, só está demorando, o meu caso é mais urgente. Não, a gente tem que saber esperar. Uma coisa que eu sempre oriento na igreja: às vezes a pessoa perde oração por bobeira. Ela perde o agir de Deus por bobeira. Que ela venha na casa de Deus, ou na casa dela, onde ela estiver, ela ora: Senhor, é isso, eu creio em nome de Jesus. Ela fez uma oração, sim ou não? Sim. Ela creu em Deus? Sim. Mas aí, irmão, passa um pouquinho de tempo, ela olha a situação, ela vai lá e pede a mesma coisa de novo. Ela perdeu a primeira oração, ela invalidou. O Jairo, ele não abriu a boca para nada, porque ele confiou no primeiro pedido. Se ele falou: Jesus, vamos até a minha casa, porque minha filha está doente, precisa de um socorro, Jesus falou: eu vou. Então ele tem que confiar no que Jesus falou, ainda que Jesus pare 1000 vezes na caminhada. Ele tinha que esperar. Jesus para, cura a mulher, Jesus para, dá atenção para um, para o outro, até chegar na casa de Jairo. Para alguns pode ser tarde demais, mas muitos esquecem que Jesus tem o controle do tempo, que vai do tempo. E o Jairo não abre a boca, porque ele confiou na primeira oração. A gente precisa fazer isso, confiar naquilo que você fala com Deus, e quando ele te der uma resposta, confiar e esperar. Senão a gente invalida tudo aquilo que Deus está tratando conosco. Vamos pular aí para o versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o Jairo. Demorou demais. Jairo, você sabia que não tinha jeito. Jairo, por que você não esperou em casa?
casa, pelo menos quando a menina morresse, você estaria lá. Quanta coisa Jairo não deve ter escutado. Jairo, para de perturbar esse Jesus aí. Jairo, deixa para quem está vivo, deixa para quem está doente. Para você acabou, você perdeu. Só que olha o desenrolar aqui, irmãos. Ó, 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Você viu já abrindo a boca até aqui? Agora já era, Jesus demorou demais. Não, fica quietinho. Jesus que responde para aquele portador da má notícia. Queridos, olha que revelação maravilhosa Deus está nos dando aqui. Diga para a sua má notícia: Jesus mandou eu crer, eu vou crer até o fim. É isso que a gente tem que fazer. Eu vi seu filho lá na boca de fumo. Jesus mandou eu crer que ele vai libertar meu filho, eu vou crer até o fim. Eu vi seu marido, eu vi sua esposa em tal lugar com tal pessoa, eu vou crer até o fim do milagre. Chega o médico, olha, você tem tal doença, mas eu creio na palavra do meu Jesus até o final. Queridos, a gente tem que aprender a se calar na hora certa. Se calar na hora certa, mas no interior crendo que Jesus fará. Jesus olha para aquele rapaz que veio trazer o portador da má notícia. Ela não morreu, não. Eu ainda tenho um controle das coisas. Ela apenas está comigo. Marca aí. Vamos para o Salmo de número 112. Marca aí que eu vou voltar aí para terminar. Então ele enfrentou a multidão, enfrentou o orgulho, medo, a zombaria, até a dúvida. Será mesmo? O interior da gente não vive, irmãos. Por isso que a gente tem que estar constantemente crendo nas palavras de Jesus. Salmo de número 112. Eu creio que Jairo teve uma batalha ali, irmãos. Salmo de número 112. Creio que Jairo teve uma batalha ali de corpo e espírito. O espírito mandava ele crer, o corpo dizia: acabou. A dúvida, a má notícia chegou. Jairo quietinho, só escutando Jesus falar. Salmo de número 112, verso 7 diz assim: não temerá o que? Maus rumores ou as más notícias, dependendo da tradução que você lê. Eu não tenho que temer. Meu Deus está comigo. O que eu vejo pode até me entristecer, mas que o meu Jesus fala me alegra. Meu irmão, você dá um tapa na cara do diabo ali. Que o diabo quer que você duvide, que você tenha medo. Porque quando você está duvidando e está com medo, automaticamente você se afasta de Jesus. E aí que ele entra para fazer a arruaça dele. Tem que crer, tem que crer. Vamos terminar o verso aí, ó. Não temerá maus rumores, o seu coração está como? Firme, confiando em quem? No Senhor. Não vou confiar no que o homem está falando, eu vou confiar em Deus. Maior é meu Deus. Verso 8. E o seu coração o quê? Bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre seus inimigos. O que o Jairo queria? Cura. Ele foi atrás de quê? Cura. E o que ele tinha que receber? A cura. Jairo ficou firme. Vamos voltar lá para a gente encerrar? Então, versículo 49, voltando a Lucas 8, 49. E ele diz: tem bom ânimo. 49, perdão. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. No fundo, a menina já tinha morrido mesmo. Só que Jesus desafiou ali, ó. Se você crer, vai dar tempo. Milagre pode acontecer. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e prantearam, e ele disse: não choreis, não está morta, apenas dorme. A palavra está dizendo: pelas pisaduras você foi curado. Muita gente chorando,
a doença não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. A palavra está dizendo, olha, não temas, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ah, não tem mais jeito. Marido de casa, já saiu de casa há mais de anos. Ih, não tem mais jeito não. A palavra diz, os filhos são herança do Senhor. Jesus está dizendo, os filhos são herança do Senhor. Ah, aquele lá já está perdido para as drogas. Aquele lá já está perdido para o vício. Queridos, creia somente. Olha o horroroso que está dentro dessa casa. Todo mundo chorando, pranteando. Morreu, já era. Já era quietinho do lado de Jesus. Só escutava o que Jesus falava. Se a gente escutar a multidão, a gente encolhe da cabeça. Se a gente for escutar as pessoas, está todo mundo aí fora sem fé, sem força, sem razão. Por que Jesus não deixou a maioria entrar? Só entrou com quem tinha fé. Meu irmão, queira do seu lado somente quem tem fé. E muitas vezes você fala dos seus propósitos para alguém vem com um balde de água fria e fala, ah, isso aí não tem jeito mais não. Já cansei de ouvir testemunho de gente falando, pastor, eu fui naquele culto, ouvi o pastor falando, foi uma bênção. Mas quando eu encontrei uma pessoa no meio do caminho, fui contar com alegria, a pessoa falou, ih, não acredito nisso não tem mais jeito não. Pau que nasce todo, cresce todo, morre todo, até cinza é torta. E a pessoa esquece que Jesus é carpinteiro. Que Ele pega qualquer madeira defeituosa e coloca ela perfeita. Então a gente tem que parar de ouvir a multidão e ouvir só Jesus. Lembra a mensagem do domingo? Olhando para Jesus. Hoje, ouvindo a Jesus. Continuando aí. 53. E riam-se dele, sabendo que a menina estava o quê? Morta. Haverá quem não acredite no milagre, irmãos. Está cheio de pessoas aí que falam que acreditam em Deus. Mas você vai falar de milagre e a pessoa não acredita. Ah, pode até ter existido no tempo da Bíblia, mas hoje em dia não tem mais não. Claro que tem. Só que as pessoas estão duvidando. Jesus anda procurando quem possa crer. Tem uma passagem da Bíblia aqui, não é para hoje, para outro dia. Uma passagem que diz que Jesus entrou numa cidade e ele não pôde realizar muitos milagres, porque não havia pessoas suficientes para crer. Doentes tinha muito, problemáticos tinha muito, mas não havia fé naquele lugar. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor necessário é crer que Ele existe e recompensador de quem busca. Jesus está procurando quem crê. Jesus está procurando aquele como centurião. O Senhor não palavra, basta. 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, menina, levanta-te. Jesus, quando entra na situação, Ele faz a obra dele. Ele transforma. Ele muda o coração da pessoa. Ele muda os pensamentos. Faz a pessoa cair em si. Quantos casos você vê da pessoa sendo recuperada e falava, eu não sabia o que estava fazendo? Que é o que acontece, quando a pessoa está dominada pelo diabo, ela não sabe o que está fazendo. Ela virou uma marionete na mão do inimigo. Quando ela está ali viciada, ela não lembra que tem pai, ela não lembra que tem mãe. Ela quer o quê? Algo que possa suprir o vício, a necessidade. Você vê em muita família, eu sempre falo aqui, que às vezes o membro da família que está lá viciado, fica doido na abstinência, vai lá, pega um bem de valor que vale, só um exemplo aqui, vale uns 5 mil reais. Vai ali na boca e troca por 5 reais numa pedrinha de crack, num gole de cachaça. Eu já vi relatos de pessoas que estavam tanto em abstinência que bebeu álcool puro para poder sanar aquela sede desesperada do corpo de se viciar. Tem gente que vende até a roupa, irmão, para julgar, para tentar uma fezinha, para tentar mudar de vida do jeito mais fácil. E a pessoa esquece que é Jesus que faz a obra. Mas ele pegando-lhe na mão, versículo 54. Mas ele pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Então realmente ela estava morta. Realmente ela estava morta.
Mas Jesus, ele muda o quadro da história, seja ele qual for. Pois aquela pessoa está morta para o mundo, mas vive por Jesus. E para aquele que crê vai ver a ressurreição. Aquele que estiver do lado de Jesus vai ver o milagre. E o seu espírito voltou. E ela logo fez o quê? Se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem o quê? De comer. Lógico que aqui era comida física. Para nós é a comida espiritual. Alimente a sua casa com a palavra de Deus. Deixa a tristeza alimentar ninguém lá. Não deixa a desesperança, o medo alimentar ninguém. Faça como Jairo, se aproxime crendo, fique ali, ande com Jesus, chore com Jesus, escute Jesus falar, mas fica tranquilo. Ele sabe o momento certo de fazer a obra. Amém? Eu quero orar por você agora. Você que está em casa e você que está aqui comigo. Em nome de Jesus, se coloque de pé para a glória de Deus. Eu quero orar. Eu quero invocar o poder de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você que está em casa, se você quiser colocar uma fotografia sobre o televisor, sobre perto do celular, eu não sei onde você está vendo essa mensagem, pega a fotografia da pessoa. Você aqui, se você trouxe também, segura uma peça de roupa, fotografia de quem for, e vamos invocar o nome de Deus. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, Jairo foi um grande exemplo para nós. Jairo era crente, Jairo estava na igreja, Jairo fazia obra na igreja, mas Jairo não tinha experimentado ainda o milagre da parte do Senhor. Tem muitos cristãos que estão caminhando na igreja, andando na igreja, fazendo a obra na igreja, frequentando a igreja, mas ainda não provou o milagre do Senhor. Senhor, esta é uma excelente oportunidade, onde essa pessoa entendeu que, como Jairo, ela precisa enfrentar a multidão do medo, que ela precisa enfrentar a multidão do orgulho, que ela precisa enfrentar a multidão da zombaria, até quem duvide dela, na fé que ela está professando agora. Senhor, essa pessoa aprendeu aqui conosco hoje, que não importa o que aconteça, ela precisa ficar ao lado de Jesus, que ela não precisa se desesperar falando: Jesus, não deu tempo. Ela precisa ficar quietinha, apenas crendo no Senhor Jesus. Foi o que o Senhor disse para Marta: tão somente creia, se creres verás a glória de Deus. E a glória de Deus é para quem crê, a glória de Deus é para quem confia. A palavra do Senhor diz que o Senhor é recompensador daquele que te busca com fé. E essa pessoa chegou na tua casa hoje. Essa que me assiste em casa, ela chegou nessa programação e ela está dizendo: Senhor, me alcança agora com o teu poder. Na minha casa tem muitos como estava filho de Jairo. Senhor, por muito tempo eu estive como Jairo, com medo de procurar, mas quando eu vou procurar, Senhor, quando eu decidi procurar, Senhor, o Senhor parou para me ouvir e me atender. Jesus atendeu ao Jairo, se propôs a entrar na casa dele. Ele está fazendo o mesmo com você agora. Não importa quantos anos de igreja você tenha, não importa quantas coisas aconteceram na sua vida, que posição você tem, quanto você tem, isso não importa para Jesus. Ele quer que você se aproxime agora crendo. Ele quer que você acredite que Ele é capaz, totalmente capaz, de restaurar a sua casa, de restaurar o casamento, de restaurar os filhos, de restaurar aquela comunhão, aquela alegria que foi perdida, de restaurar aquela comunhão que foi roubada pelo diabo, pelos vícios. Eu creio, Senhor. Essa pessoa está como Jairo agora, no interior dela, crendo. Ela se aproximou crendo, ela enfrentou o que for, até o desânimo que estava batendo na porta. Ela disse: não, eu vou chegar perto do Senhor, Ele vai me ouvir, e a palavra que Ele me der vai salvar. Jesus te deu a palavra hoje. Creia, tão somente creia. Aquele familiar não está perdido,
aquela situação não está perdida. Eu irei e farei um milagre. E o milagre aconteceu na casa do Jairo. No lugar da morte, entrou a vida. Aonde tinha choro, agora existe risos de alegria. Aquela família se restaurou. E o mesmo está acontecendo com você agora. O Senhor está te alcançando. E não há tentativa do inferno que seja capaz de impedir o Senhor Jesus. Tinha muita gente duvidando de Jesus, até rindo na cara de Jesus, dizendo: o senhor está doido, a menina morreu e está dizendo que ela está viva. Mas que ele fica do lado de Jesus. Fica do lado de Jesus. Ande do lado de quem crê. Fique na palavra. Fique na dispensação do Espírito de Deus. Jesus não ligou para a multidão. Não ligue também não. Jesus não ligou para a voz do diabo que usava a multidão. O diabo não tem mais voz na sua vida. A única voz que você vai ouvir é a de Jesus, falando para você ficar tranquilo. Ele está no controle de tudo. Assim, meu Deus, eu repreendo toda obra contrária contra esta família. Eu repreendo todo espírito maligno que entrou nessa casa para destruir em forma do vício, em forma do divórcio, em forma da doença, em forma da incompatibilidade. Eu digo: sai daí agora a obra das trevas. Maldição que foi mandada, espírito de inveja contra essa família, espírito orgulho contra essa família, em nome de Jesus. Palavra contrária, palavra de maldição, cai por terra. Em nome de Jesus. Satanás, pega o que é seu. Pega toda a sua tristeza, depressão, solidão. O que você intentou colocar dentro dessa casa? O que você intentou colocar nessas pessoas que estão sendo representadas na oração? Eu digo: fora, saia, vai embora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, que a nossa família está diante do teu altar. O Senhor, os teus olhos, os olhos do Senhor nos procurou e encontrou pessoas que se colocaram assim entre a brecha. Encontrou pessoas dispostas a lutar pela família. Alguém que está em casa que deu ouvidos a essa mensagem. Meu Deus, eu creio. Eu creio no milagre. E essa pessoa está tomando posse agora de uma mudança radical lá na casa dela. Em o nome do Senhor Jesus. Assim eu creio. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus e repita: eu e a minha casa já servimos ao Senhor com alegria. Na minha casa habita o Senhor. Na minha casa há abundância de alegria. Diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus.